Bem-vindo à Central de Vendas exclusiva de novembro. Quem está com a gente dessa vez é a EBS, uma parceira aqui do CT também. Então vem com a gente conhecer um pouco mais da EBS e da promoção que nós vamos trazer para vocês nos próximos 15 dias. Fica ligado! Boa noite a vocês, muito obrigado por essa participação. E você que quer mergulhar de cabeça no fascinante universo da gestão de riscos corporativas, é isso que você está buscando aqui? Então, se a sua resposta é sim, você está no lugar certo. Venha conosco hoje para esse bate-papo descontraído, onde transmitiremos conhecimento de forma gratuita, através de uma abordagem bem informal, sem aquele rigor acadêmico, sem formalidades. Eu, Tácito Leite, o convido a tentar entender junto conosco por que a concepção de controle do risco constitui uma das ideias centrais que distinguem os tempos modernos das civilizações mais antigas, e como esse desafio ocorre nos diversos segmentos da nossa sociedade, colocando o futuro a serviço do presente, substituindo lá o destino por escolhas e decisões através de técnicas e processos bem estruturados. E para isso, hoje, eu convidei o Jefferson Barbosa, especialista na área de segurança empresarial, com mais de 15 anos de experiências e que hoje é gerente de security da Azul, Linhas Aéreas Brasileiras. E, além disso, ele é integrante do Grupo Brasileiro de Segurança da Aviação Civil contra atos de interferência ilícita. Ou seja, uma vasta experiência, Jefferson, que você tem. Eu não vou ficar aqui lendo o currículo, senão ia demorar um tempão. Mas me conta um pouco, Jefferson, como é que foi essa tua experiência, rapaz, com gestão de risco? Quando é que gestão de risco entrou na tua vida e aí te conduziu para essa área de segurança? Boa noite, Tácito e todos que estão assistindo o programa. É um prazer, obrigado aí pelo convite. Eu acho que o gerenciamento de risco, para mim, foi um pouco engraçado, porque eu aprendi, né? Você aprende sobre o que é gestão de risco, gerenciamento de risco um pouco tarde, né? Eu tive uma experiência acho que em 2008, se eu não estou enganado, ainda na Varig Log, na parte de logística, né, da Varig, onde teve uma manifestação, né, de ex-funcionários que eram amigos, né, amigos que semana atrás foram desligados e o sindicato forçou, né, eles aí na porta da empresa fazer aquela agitação, né, e às vezes até tentar forçar uma invasão e tudo mais. O maior problema é que não tinha conhecimento nenhum. Se eu for falar conhecimento de análise de risco, gestão de risco na época, eu não tinha, né? Então, eu fui ali como linha de frente para poder mitigar e não ter nenhum problema para a operação, para a continuidade do negócio na operação. Esses termos que eu estou usando agora, eu não usaria nenhum na época, tá? Porque eu não tinha conhecimento mesmo. Mitigar risco não Mitigar existia. risco, continuidade do negócio? Não, lógico que não. Aí eu só fui lá para falar, não, aqui ninguém vai entrar para a empresa continuar funcionando, né? E aí você chega com o seu, né, o cara que almoçava com você antes, ali, lógico, chateadíssimo por ter perdido o emprego numa situação difícil, vindo para cima de você para tentar entrar dentro da empresa, e você tentando barrar ele para ele não entrar, e aí você percebe, né, que esse tipo de ação, esse tipo de gestão não é muito bacana, né? Eu era ali um supervisor na época e a experiência era um pouco difícil. Talvez se eu tivesse aprendido, por exemplo, né, já em 2012, a gente teve uma greve aí de aeronautas e aeroviários, onde
eu vi, né, já sabendo um pouco mais, um grupo de colegiados dentro da empresa, sentando, montando uma estratégia, cada pessoa sendo direcionada para um canto para poder auxiliar a operação, de uma forma muito mais organizada, aonde você consegue pensar antes, né, como apoiar todas as localidades que podem ter problema, até mesmo antes de acontecer a greve. Afinal, você consegue também agir com a inteligência, e aí, com base com a inteligência, você já vê os riscos que vão acontecer e já cria algumas medidas de mitigação e continuidade do negócio. Então, você vê que situações muito parecidas, aonde, sem conhecimento e depois já com conhecimento de risco, trouxe aí benefícios, né, e uma atuação muito melhor. Ou seja, o risco entrou na sua vida, assim, esse conceito, já dentro de uma crise. Você já estava vivenciando ali um momento difícil da tua carreira, eu imagino, e você foi encontrar, então, nessa matéria de gerenciamento de risco, uma forma de, como é que eu posso me antecipar a esse problema? É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que o interessante é que só quando você aprende, né, o que é um gerenciamento de risco, o que é uma análise de risco, você percebe o quanto ela faz parte da sua vida o tempo todo. Você só não sabia estruturar, né? Em alguns cursos, Jefferson, você falou agora de vida, o gerenciamento de risco, eu sigo principalmente o processo descrito na ISO 31000. Né? Em alguns cursos, eu mostro para a turma que o mesmo processo que você usa para atravessar uma rua, né, o gerenciamento de risco que você usa para atravessar uma rua, é exatamente o mesmo processo que você usa para gerenciar os riscos de uma grande corporação. Tem exatamente as mesmas etapas. A diferença, basicamente, são duas. O volume de variáveis, que para atravessar uma rua, as variáveis são tão pequenas que a gente toma, desde o início do processo até a tomada de decisão, frações de segundos. Né? E a gente, agora é o momento de atravessar a rua. E, então, são pequenas variáveis. E a segunda diferença é a tomada de decisão, a longevidade, que no caso de atravessar a rua é praticamente instantâneo. Numa empresa, as variáveis são imensas. Imagina uma empresa como a tua, que atua em em diversos países, não só dentro do Brasil, com funcionários em diversos países. O tamanho, a envergadura da empresa, a quantidade de processos que ela possui. Então, as variáveis são imensas. E as tomadas de decisões são de longuíssimo prazo. Imagina o teu planejamento, o planejamento de uma empresa que só o leasing de uma aeronave dura quantos anos? 25, 30 anos? Tudo mais de 20 anos, né? Então, enfim, essas são as principais diferenças entre o processo de gerenciamento de risco de atravessar uma rua e de gerenciar os riscos de uma grande corporação. Mas me conta então um pouco mais, como é que surgiu, como é que foi a tua trajetória principal nessa área de segurança até você chegar nesse momento que você está hoje, passando aí pelo... Eu lembro que a gente estava conversando um bate-papo um dia desses, né? E você perguntou, não, me fala, antes de segurança, né? Qual foi sua experiência? Eu falei, minha experiência. Acho que eu sonhava com segurança desde de garoto, né? Primeiro, né? Uma das minhas vontades já era, né? Ser militar, né? Eu tinha aí eu sofri um acidente, né? Acho que com 7 anos de idade. Eu fui atropelado por um caminhão andando de bicicleta na rua. Olha só, uma bicicleta sem freio, um garoto de 7 anos, que a mãe mandou não sair de casa e eu saí correndo para a rua, não quis ligar o que minha mãe estava falando. Subi numa bicicleta de um amigo, sem freio, ele falou para mim que estava sem freio, mas eu não liguei. Né? Acho que nem com a havaiana no pé para frear a bicicleta eu tinha, para gerenciar o risco eu tinha naquele momento. Saí pedalando numa ladeira, e um caminhão na contramão me atropelou, né? Então eu sofri um acidente, mas foi até grave, né? Mas aí, passando por isso, no hospital, um dos médicos que me atendeu, um ortopedista, ele era médico tenente do Exército. E ele ia me atender ali já fardado. Então meu primeiro contato com que eu acho que militar, a não ser em televisão, foi com o médico. Então eu fiquei imaginando, acho que ou eu quero ser médico ou eu quero ser militar ali, né? Se for os dois juntos, melhor ainda. Mas eu não
eu não, acho que eu não gostava de estudar o suficiente para ser médico. E não sabia que para ser militar também tinha que estudar bastante, né? E médico só tinha a letra feia. Minha mãe falava: olha, o menino tem futuro, viu? A letra é igualzinha de médico, só isso. Mas aí foi passando o tempo, eu acabei me alistando no Exército, servi o Exército, mas aí fui aprender lá dentro da vida militar também, que era necessário prestar concurso. Saí, fui convidado para participar de um processo numa empresa, já numa grande empresa, já, né? Prestando serviço numa grande empresa, que era a Telerina. E ali você vai prestar serviço para uma empresa que eu nem sabia que era Telerina, né? Que era a joalheria Vivara e as lojas Etna. Então, assim, eu participei muito forte já de implantação de segurança de uma grande loja, que para quem conhece a loja Etna, né, uma loja de móveis muito famosa, né, em vários estados, e a joalheria Vivara, né, uma grande referência aí do Brasil, aonde o risco naquele momento já era importante, mas eu não tinha esse conhecimento. Né? A gente trabalhava o tempo todo mitigando risco, mas a terminologia não era algo conhecido. E aí eu fiquei um período, né, naquela empresa, saí, né, de um ramo já crítico, joalheria é um ramo crítico, tem muita atenção, né, um varejo daquele nível, e fui para uma indústria, né, a Braskem, petroquímica, que é muito conhecido também, e já foi uma outra realidade, né? Não, antes da Braskem, eu passei pela Varig Log, que já era aviação, né? E aonde foi, acho que eu aprendi que tudo, né? Diferente da onde eu trabalhei na Telerina, aonde a gente tinha que escrever todos os procedimentos, na aviação tudo já estava pré-estabelecido, né? O interessante da aviação é que durante a história, tudo que vinha acontecendo, tudo que tem escrito já é uma forma de mitigar os riscos da aviação mundial. E no Brasil, né, adotando a política de segurança, né, dos outros estados, estabelecido por órgãos internacionais, já tá previsto na legislação o que você tem que fazer. Então, você não faz menos, você só faz igual, né, equivalente ou mais. E é interessante você aprender isso, né? Porque você não precisa trabalhar de improviso, já está tudo ali previsto. E aí, quando eu saí da aviação, eu fui trabalhar na petroquímica. Foi interessante porque na petroquímica eles têm uma política muito grande, que é uma empresa enorme na Braskem. É uma indústria muito grande, com vários procedimentos pré-estabelecidos, mas eu já vinha de uma cultura onde cumprir o procedimento faz parte, né, da educação do profissional. Né? E aí eu fiquei um período na petroquímica, eu falo que foi uma pós-graduação ali de 3 meses que eu tive, com excelentes profissionais, né? E fui convidado para entrar na Azul Linhas Aéreas, e aí eu já me senti um pouco mais de bagagem, né? E foi quando já tinha passado por uma formação acadêmica, né? Um pouco antes, fiz a gestão de segurança empresarial, já tinha realizado alguns cursos voltados até na base de gerenciamento de risco, processos, e aí na Azul eu já cheguei um pouco mais confortável, lógico, fui aprendendo muito durante esse período e continuo aprendendo até hoje, né? Mas ali eu já cheguei um pouco mais confortável em critério de saber pelo menos o que eu tinha que fazer. E aí, junto com a minha gestão, né, que eu tenho, né, uma gestão muito boa, mas na época eu ainda era coordenador, e junto com a minha gestão, ela foi me explicando todos os processos ali que tinham que ser feito, e aí foi quando eu toquei nessa situação, né, da onde a gente teve uma greve de aeroviários e aeronautas, onde a gente teve toda uma reação, e aí passando por outros grandes eventos, por exemplo, Copa do Mundo, as Olimpíadas, né, onde a gente teve que participar de várias análises de risco voltado para a operação, e também teve a greve dos caminhoneiros, onde todos foram impactados no Brasil, mas a aviação ela teve um trabalho diferenciado, né? Não digo só a empresa que eu trabalho, Azul, mas a aviação como um todo, porque sem combustível
a aeronave não conseguia sair do solo. Então, o trabalho realizado com todo o time, pensando em questão da malha ser atendida, com um plano mútuo, né, até pelo órgão do Estado, junto com as empresas, para poder atender o máximo do Brasil e não deixar sem suprimentos, a segurança nas localidades, né, com medo, né, do que poderia acontecer no deslocamento, talvez, da tripulação ou dos funcionários até o aeroporto, que estava, né, diversas vias bloqueadas. Então, a gente teve já um trabalho bem inteligente em questão de gerenciamento de risco. E me conta uma coisa, assim, na minha percepção, Jefferson, existem três grandes setores que na sociedade, né, nas indústrias, que gerenciam riscos de uma forma assim, um nível de maturidade muito alto, né? É a indústria de seguros, por óbvio, né? É o business deles. É a indústria financeira, que está diretamente ligada aos seguros, e a área de aviação. Tá? A aviação ela tem uma história muito recente, né? Data da Primeira Guerra Mundial, então é muito recente o advento do avião. E como é que a sociedade, você que está agora dentro desse setor já há muito tempo, como é que você percebeu a origem da aviação no mundo e esse tema gerenciamento de risco? Ele está entrelaçado? Como é que você percebe ele ao longo da história e como é que está hoje essa temática gerenciamento de riscos na aviação civil? Pô, bacana. Eu gosto, né, de ir estudando um pouco, né, da história. Não sou um historiador, né, mas é gostoso, né? Quando você entra na aviação, logo nos primeiros cursos, já vem te contando um pouco da história. E aí, quando você vai acompanhando, né, um pouco mais, você vê que como tudo é com base no risco, né? Então, você pega ali a criação a criação da aeronave, né, no início aí de 1900, já, né, a aeronave sendo usada na Primeira Guerra Mundial por vários países, né, que ali Uhum. estavam em guerra. Aí, quando você pega ali a parte da história já da segurança, né, a história da aviação, você já vê que já teve convenções específicas pensando naquela situação. Então, por exemplo, acho que em 1919, se eu não estiver enganado, teve uma convenção, né, em Paris, e ela já foi tratada sobre algumas responsabilidades perante a aviação civil, né? Aí você teve ali criação de várias empresas aéreas ao longo de mais ou menos uns 10 anos, e aí você já teve mais uma convenção tratando de outras responsabilidades, já pensando no transporte aéreo, né, de passageiros e da responsabilidade das empresas de transporte aéreo. Então, não é nada que veio assim, vamos pensar, vamos elaborar. Primeiro veio realizando, aí o pessoal criaram, né, com base na análise de risco de tudo aquilo que estava sendo criado durante aquela década, e aí veio uma nova convenção. E aí você já tem, né, o decorrer aí do avanço da aviação, né, crescendo cada vez mais, a Segunda Guerra Mundial, onde a aviação teve uma atuação fundamental, né? Eu falo, a gente fala de um jeito como se era muito bom, né? Porque depois da guerra tudo se evolui, mas é trágico, né? Uhum. O que aconteceu, mas após os países se reuniram, acho que em torno de 54, 56 países se reuniram e criaram, né, a OASI, que é uma organização internacional da aviação civil, e nessa OASI eles estabeleceram várias regras, né, inclusive regras de segurança, Uhum. né, regras de facilitação, né, de como você cria um equilíbrio, né, de uma coisa a outra, tem regras de carga perigosa, né, algumas regras, por exemplo, da parte de safety, é algo mais recente, né? Não foi nessa época de 1944. Mas aí, Poucas foram, né? Poucas regras de safety mas assim, são tão foram antigas. 18 anexos sobre vários assuntos, né? E você vê que algo específico de segurança, já tratado naquela época, né?
Então, assim, a aviação ela já vinha coisa de segurança, porque quando a gente fala de segurança bancária, né, mudando um pouco de Aham. segurança bancária no Brasil, não é algo tão antigo assim, de falar, vamos colocar o vigilante, né, no banco, né? Não se falava de vigilante. Então, se Não. você falar agora de proteção, né, de segurança da aviação, olha como é mais vem, né, de uma época onde algo evoluiu tanto, né? E aí no Brasil, né, na própria aeronáutica já tinha, né, o departamento que tomava conta aí da aviação, né, junto com a aeronáutica, e acho que nos anos 60 foi criado o DAC oficialmente, né, o DAC Uhum. conhecido, que aí ele veio conduzindo a segurança da aviação civil até 2006. Né? A gente teve aí um histórico, né, em 2001, quando teve o atentado Atentado. terrorista, né, de 11 de setembro, das Torres Gêmeas, e em 2006 passou por uma transição onde foi criado o ANAC. E aí a ANAC assumiu a parte de segurança da aviação civil, e aí o DAC parou de tomar conta, né, dessa área. Né? E a ANAC veio por muita evolução até agora, né? E uma coisa falando sobre a gente tem um decreto específico tratando sobre responsabilidades, né, da ANAC perante a gerenciamento de risco, sobre a Específico para gerenciamento de específico. risco. É uma resolução 167, ele trata ali sobre responsabilidades, né, da ANAC perante gerenciamento de risco. Ela fala sobre como ela conduz isso e trata alguns parâmetros, né, junto com a Polícia Federal. Né? Ela também fala das responsabilidades ou das vulnerabilidades e os riscos que tem dos aeroportos, dos aeródromos. Ela também traz para as empresas aéreas quais são as vulnerabilidades das empresas aéreas, e ela também trata, né, sobre as ações de mitigações. É lógico, é uma resolução, ela não vem com detalhes, né, de como fazer, ela vem trazendo as É como, responsabilidades. mais ou menos como a norma ISO. Ela te diz o que fazer, né? Mas o como você vai fazer no dia a dia da tua organização vai depender da sua Isso, organização, né? Um pouco da tua é, estrutura. ele traz um pouco da estrutura. Lógico, a ANAC ela criou vários manuais, né, nesses últimos tempos de boas práticas, né, para a indústria. Uhum. Algumas são restritas, outras são públicas, né? Por exemplo, você pode pegar um manual de risco voltado para o SGSO, que é o Safety, ele é aberto. Uhum. Se você procurar para Security, você não vai encontrar, porque ali ele traz, né, algumas informações que é mais restrito, né? Uhum. Então, tudo que a gente falar um pouco do AVSEC, você vai ter aí 30% não aberto, né? Que é onde está aquela informação que consegue ajudar nós, profissionais da segurança da aviação civil, trazer um pouco mais de proteção para a nossa indústria. Está no mudo, Tasto. Coisas que acontecem nas reuniões agora atuais, né? Nas novas modelos de reunião. Ficar no mudo. Jefferson, me conta uma coisa. A aviação civil, ela tem uma característica diferente, por exemplo, do automobilismo, do transporte rodoviário, né? Quando acontece um acidente rodoviário, não vou dizer a maioria porque eu não tenho as estatísticas, mas existe grande chance das pessoas não morrerem ou ter danos leves ou reparáveis, né? E não envolvem, na maioria das vezes, tantas pessoas. Já um avião, como a gente tem, graças a Deus, poucas, mas temos alguns históricos no país e no mundo, né? Que embora já me corrija, por favor, mas até onde eu sei, a aviação civil é um dos transportes mais seguros do mundo, né? Se a gente vê a quantidade de voos que existem todos os dias,
né, que são centenas ou milhares de voos diários, e a quantidade de acidente que acontece é muito pequena. Mas quando acontece, a comoção ela é imensa, né? E normalmente existem várias famílias, uma quantidade bem maior de pessoas. Isso, naturalmente, ao longo da história, deve ter, seguramente, trouxe ensinamentos para a aviação civil de, primeiro, como diminuir as incidências de acidentes, e você já até pincelou um pouco no começo da tua apresentação, da tua experiência, que foi, faz o que está escrito, né? Se fizer o que está escrito, você já cumpriu, as chances de algo dar errado já diminui abruptamente. Então, a aviação civil aprendeu muito com os erros e hoje deve ter tudo muito bem documentado de como evitar e, se acontecer, o que fazer. Me conta um pouco dessa experiência, do que você já pôde vivenciar ou conversar com outros profissionais da aviação que vivenciaram de perto situações mais críticas a esse respeito. Eu não vou falar que eu vivenciei, né, o 11 de setembro, até porque eu ainda era garoto novo aí em 2001. Mas eu acho que tá aí, acho que aprender, vamos pegar um caso desse do 11 de setembro. Em todos os lugares que você participar de algum evento falando sobre o 11 de setembro, a todo mundo pergunta, você lembra onde você estava, né, no dia 11 de setembro? Alguém vai sempre remeter a alguma memória, né? Alguns Eu ainda lembro. estava na escola, o outro estava trabalhando, né? Então, você vai lembrar de onde você estava. Então, assim, é algo muito marcante, né? Sempre um evento desse. Não só para quem está na indústria, mas para toda a população, né? Para todo mundo aí que acaba assistindo, pode ser, né? Pela televisão, né? Ou acompanhar aí pelas notícias. O maior impacto que eu vejo na aviação, antes de tratar sobre o que a gente aprendeu, é que assim a aeronave, né? Ela é eu acho que eu falo que ela é um local de crise, né? Porque assim você está num ambiente fechado, né? Metálico, nada confortável geralmente, né? Algumas são muito geralmente, por exemplo, na Azul, a gente tem um espaço azul que tem um conforto, tem alguns snacks, então é bem confortável, mas geralmente não é tão confortável assim uma aeronave. E você está do lado de uma pessoa que você não conhece, né? Geralmente o cara é grande igual eu, então, né? O cara ocupa o banco dele mais o do amigo do lado, então o cara do lado já está desconfortável também. Então você percebe que é muito fácil o cara ficar irritado lá em cima, né? E você tem várias pessoas atuando naquele momento para fazer a aviação, para mitigar qualquer tipo de crise na aviação. E aí você tem uma atuação muito importante, que são dos comissários, né? Que o que você tem como passageiro enxergando ali é só alguém te servindo, te atendendo bem com um sorriso no rosto, mas é a pessoa que está ali para te tranquilizar e para se caso acontecer alguma coisa, ela é que sabe o que fazer de segurança. Aquele profissional é o que sabe os procedimentos de segurança naquele voo. Né? Não é o Jefferson quando está embarcado, falar, hoje eu estou seguro, eu estou com o Jefferson. Não, quem sabe o procedimento ali é o comissário. Né? Então, todo mundo que está ali dentro não tem noção que a função do comissário é uma função de segurança. Ela está ali só para promover a segurança, seja te servindo bem, né? Ela tem todos os processos ali para garantir a segurança do voo e fazer que as pessoas fiquem tranquilas. Então, como se diz, em todo um ambiente, né, a aviação, ela vai aprendendo muito e por ela ser segura, todos são envolvidos na segurança. Uma vez falaram assim, daí é de segurança, quem tem que fazer é alguém de security. Eu sempre lembro de uma situação que eu tive na empresa cargueira, né, na Varglog, aonde estava tendo muito problema, o pessoal falou assim, a culpa é da segurança. Eu falei, olha, desculpa, mas a segurança não carrega carga, não recebe carga, não transporta. Como a minha culpa? Como a culpa é da segurança?
né? A mesma coisa se você pegar o transporte de um passageiro. Quem recebe o passageiro no aeroporto é um agente do aeroporto, com um sorriso no rosto, fazendo as perguntas necessárias para você embarcar, conferindo a sua documentação, conferindo a sua bagagem. Tudo isso são processos de segurança que faz a aviação ser segura. Mas por que ele faz isso? Porque já teve alguma falha no passado. Em relação Né? a esse processo específico que ele já Aquele aprendeu processo e tem específico. um novo roteiro. Ninguém conferia a bagagem, talvez. E aí o pessoal falou, não, a bagagem tem que fazer as perguntas de segurança. Por quê? Qualquer um pode dar a bagagem para aquele rapaz e ele embarcar na aeronave. E esse rapaz embarcando com essa bagagem na aeronave, que não foi ele que fez, por exemplo, né, pode ter algum problema lá dentro e um explosivo. E quem está fora que fez isso, está tranquilo, porque ele não vai estar dentro da aeronave. Então você tem várias barreiras de segurança, né? Que em todo o processo, quando você vai embarcar, você despachou sua bagagem, é um processo de segurança na hora que você está despachando. Você passou pelo canal de inspeção? Sim, tem os profissionais de segurança naquele momento. Quando você chega no portão de embarque, que faz um check da sua documentação, pede ali o cartão de embarque, às vezes o pessoal fala, nem olhou direito. Não, olhou sim. Olhou, ela está com o bilhete, ela sabe. Então ela tem é dinâmico. Imagine se ela demorar para olhar o documento de todo mundo. Vai demorar umas 2 horas o embarque daquele. E não tem esse tempo. Então, assim, eu digo que é como se fosse um atleta, né? Você treina cada vez para ser o melhor e o mais rápido. O melhor e ser o mais forte. Né? O melhor e o mais eficiente. É o caso da aviação. Eles passam por treinamentos para ser sempre mais ágeis e cumprir o procedimento dele, que é atender bem o passageiro e cumprir com a segurança. Às vezes, olhando isso, parece que é só informações, né, jogadas, mas é tudo porque já teve um problema. Né? Antes do 11 de setembro, tinha vários procedimentos de segurança, por exemplo, questão de canal de inspeção, proteção de aeronave, que não eram executadas dessa forma, igual é feito hoje. Né? E por causa desse motivo, existe esses requisitos. Por exemplo, teve uma avaliação de risco, né? Alguns anos atrás, falando sobre o pó. Né? E aí, o que pode ser o pó? Pode ser algo explosivo, pode ser uma droga, pode ser algo corrosivo, pode ser algo químico, né? E teve uma avaliação de risco aonde, para alguns voos, né, internacionais, foi proibido embarcar na bagagem de mão com pó. Né? Então, às vezes, você estava com a mãe ali, o leitinho, uma mamadeira com leite, ó, mãe, faz o leite, leva para o neném, mas o pó vai... Ou você descarta ou você vai ter que despachar, porque isso não pode. Mas aí por que foi feito isso? Porque pode ter um risco ali. Né? A gente sentiu, acho que no dia a dia, foram os objetos, né? Objetos pontiagudos, tesourinha, isso, e os líquidos. Esse de pó, confesso, talvez porque eu nunca levei nenhum pó, ninguém nunca me parou. Mas os líquidos, os frascos, né? Garrafas, qualquer frasco com mais de 100 ml, na verdade 90 ml, se não me engano, já era barrado. Então foi isso que na prática a gente sentiu. Mas obviamente tem muito mais procedimento por trás que foi implementado, mas que nem todo mundo percebe porque não passou por aquela situação. Esse do pó eu não sabia, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tem os procedimentos de segurança e eles não são só por... Né? Ele está embutido dentro da operação. Então, não necessariamente a pessoa fala assim, isso é um procedimento de segurança, hein? Olha, veio um segurança fazer isso. Não. Ele tá tão enraizado ali na operação que as pessoas não percebem. Né? A diferença na aviação é que quem faz a segurança, ele não tem aquela postura, né, de militar. Né? Ele não tem uma postura... né, sério. Né? Não é assim. Lógico, nós temos a atividade ali dos vigilantes, temos, às vezes, a atividade até de alguns APACs, mas os APACs vocês podem ver que tem uma postura que são já os agentes de segurança, né, da aviação civil, que realizam um ótimo trabalho de quê? De fazer a proteção nos acessos dos aeroportos.
né? Então, esses profissionais, você percebe que eles têm um perfil um pouco diferente de um vigilante, né? Eles estão ali pedindo para olhar na sua bagagem no raio-x, fazer a inspeção, mas eles são, né? Estão sempre com um sorriso no rosto, ali simpático, às vezes pela agilidade nem tanto, mas eles têm um perfil diferenciado para o atendimento ao público, mas com um viés de segurança extremamente elevadíssimo, até porque ele passa por vários testes, né? Não só pela ANAC, mas também pela empresa na qual ele presta serviço, contratante. Ele passa por teste, ele passa por auditoria, ele passa por inspeções. Então, o teste ele não sabe, né? O teste é algo que não sabe quando vai acontecer. Então, a qualquer momento, alguém pode estar passando fazendo um teste junto a ele e ele não sabe por que que é. E para que serve isso? Para medir o nível de segurança, né? E em cima dessa medição de nível de segurança, que até pode encontrar até na resolução que eu comentei, 167, é onde a ANAC vai conseguir ver o parâmetro de risco daquele aeroporto, de vulnerabilidade daquele aeroporto, como isso está acontecendo, e usando o processo de qualidade, ela vai estabelecer, né, o nível de risco, enviando da ANAC para a indústria de como as coisas têm que ser estabelecidas. Né? Por falar agora em avaliação de risco, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social, a maioria das avaliações de riscos, análises de riscos, inspeções, são feitas presencialmente, né? Já se está usando cada vez mais tecnologia, mas ainda é restrito hoje. Você não tem vantes em todos os lugares, você não tem robô em todo lugar olhando, analisando, e ainda o olhar humano, naquele momento, né, passando nos corredores, passando nas áreas, ainda é bem mais efetivo do que de uma câmera passando por ali. Como é que tem sido, nesse momento de pandemia, essas fiscalizações, essas análises de riscos dos aeroportos, dos locais restritos na aviação civil? Olha, realmente aí a época, né, da pandemia, acho que foi um desafio para todo mundo, né? Uhum. A aviação ela passou por uma dificuldade enorme, onde deu para ver pela mídia, né, aquele monte de aeronave paradas dentro dos aeroportos. Mas falando especificamente da questão de qualidade, a ANAC ela foi muito rápido em várias ações, né? Então ela mesma já foi dando sugestões de boas práticas de como agir no momento de pandemia, em questão de processos operacionais e de qualidade, né? E nesse processo de qualidade, a ANAC, assim como as empresas aéreas ou o aeródromo, fez algumas ações de auditoria remoto, aonde você chama o profissional, né, numa entrevista e faz auditoria ali com ele na hora. Vamos supor, você tem ali 50 itens a ser auditados, né? A maioria é Ok. documental, então a pessoa consegue, por uma vídeo, fazer essa apresentação do documento, né? E alguns itens que têm a real necessidade de ser observado, é feita então uma agenda, né? Que antes uma auditoria que dura 2 dias ou 3 dias, dependendo da localidade, né? Você faz a maior parte do tempo online e só aqueles pontos específicos que é necessário fazer uma observação, que aí você reduz ali para 5% de tudo, você faz uma visita rápida, que é onde É você tudo sistema? É tudo informatizado hoje na aviação? você faz a auditoria você envia uma planilha, né? O sistema Canac, sim, é tudo sistematizado. Então, você tem um sistema para você protocolar as informações, é tudo via sistema. Mas, na hora de fazer a auditoria, é feito remoto, né? Pelo menos na empresa aérea é feito por via entrevista. A ANAC, ela manda o checklist e esse checklist ele vem com as evidências. Aí ele confronta as evidências e manda depois pedindo, né, se tá ok, se não tá ok, aí ele vai pedindo um plano de ação. Mas ele vai pedir uma visita também para ele olhar aquilo que faltou ver presencial. O que isso ajuda, né, no momento de pandemia? Em vez de você passar 3 dias ali do lado da pessoa, às vezes, geralmente a auditoria é trancado numa sala, né? E poucas vezes você anda para ver a operação, mas você está ali trancado, um monte de papel, e almoça junto e toma café junto, você reserva algumas horas, algum tempo, para ir até lá
e olhar só o que tem que ser olhado na operação. Você não precisa estar trancado dentro de uma sala, nada disso. Então, foi uma iniciativa muito bacana, que como empresa também está sendo adotado pelas áreas de qualidade, né? E isso foi uma iniciativa da ANAC que foi uma resposta bem rápida para a indústria, para não deixar de cumprir os processos de qualidade. Até porque foi um momento que acho que todos pôde acompanhar, né? Tivemos muitas pessoas desligadas na indústria da aviação, Aham. empresas fechando pelo mundo. Então, qual que é o nível de risco que a gente começa a ter com tantas pessoas que estão envolvidas ali na operação, que está envolvida na cultura de segurança, não Que fazendo parte conhece, daquele momento? A conhece engrenagem por continua dentro, né? funcionando? É isso mesmo. A engrenagem continua funcionando? Ou algum elo que era importante não está fazendo mais parte daquele momento, né? E então acho que esse processo de qualidade sendo feito dessa forma remoto, ele trouxe bastante benefício e é algo que acho que veio para ficar, não é algo que vai sumir assim tão rápido da nossa realidade, não. Você que está dentro da aviação, como é que você enxerga a aviação? Não digo nem só a aviação, esses deslocamentos de longa distância, que hoje a aviação cobre bem melhor do que qualquer outro modal, né? Navio, terrestre, então nem se fala. Como é que você está vendo o futuro dos deslocamentos? Tanto virtual, tanta câmera, ou seja, antigamente existia muitas, eu lembro, quanto tempo, sei lá, uns 8 anos, 10 anos atrás, eu li alguma reportagem que um dos ofensores, um dos principais concorrentes, era mais ou menos assim, da aviação civil, eram as videoconferências. Na época nem existia ainda, estava começando a ter videoconferência, mas alguém já tinha vislumbrado que com o aumento das videoconferências as pessoas iam se deslocar menos. Imagina hoje os congressos. Semana passada participei de um congresso em Porto Alegre, Uhum. mas eu não saí daqui. E estava apresentando um seminário em Porto Alegre, como poderia ser na China, no Japão ou em qualquer lugar, né? Como é que você tem visto por dentro, junto com teus colegas, junto com outras áreas, o futuro desses deslocamentos? E se isso traz, e que riscos estão envolvidos nesse futuro? Esse comentário que você falou também lembra, a gente sempre tinha, né, bastante Era? conversa de o futuro, né, reuniões online, e aí veio gente aí com um trabalho aí de com avatar, né, criando reuniões virtuais e Uhum. tudo mais. Assim, eu acho que vai acontecer, vai continuar acontecendo, né? Mas a aviação, ela só não é business, né? Ela, uma grande fatia é Turismo. business, mas não é só business. A gente tem o turismo, né? E a gente tem aquelas pessoas também que viajam por necessidade, né? Você pega aí quantas pessoas que não têm que viajar para estar ali visitando o seu familiar por algum motivo, Uhum. né? Ou aqueles trabalhos que você não pode deixar de viajar. Não é só um negócio, é por Uhum. necessidade mesmo do seu trabalho, você tem que viajar, né. Então, eu lembro de um caso que a gente teve, né, de uma pessoa, né, numa região do norte do país, e isso não é da época da pandemia, antes, que tinha acho que um voo por semana, né, Uhum. e um familiar da pessoa estava doente, ela tinha que viajar, não conseguiu viajar, e era um voo por semana, perdeu aquele voo, quando passou as horas, o familiar veio a falecer, né. E essa pessoa tinha um voo só daqui uma semana. É. Você acha mesmo que aquela pessoa, ela ia deixar de viajar? Ela queria viajar, ela que não deu. Então você traz um pouco daquele cenário que só era um voo por semana para agora, onde diminuiu muito os voos também. Uma pessoa dessa, você acha que ela ia deixar de viajar para fazer alguma coisa por videoconferência? Né? Não. Não é a realidade. Então, assim, e a questão de negócio, não só para aviação, né? Eu participei de uma outra live de um amigo que fazia parte de hotelaria. E a rede de hotéis dele atendia, a maior parte das pessoas que atendia era tripulação de voo, funcionários de empresas aéreas, né? E às vezes contingências de clientes de empresas aéreas. Ele fala, esse era o meu maior nicho. E lógico, turismo.
Só que quem é que... Então, qual era o maior público dele? Empresa aérea, né? Com tripulação e tudo mais. Se parou a empresa aérea, ele não tem mais esse público lá. E quem é que leva os turistas para a cidade dele? As empresas aéreas. Então, olha só o tanto de coisa que a gente vai acabar deixando de ter, né? Se você fosse pensar nisso, vai diminuir. A gente vai prejudicar também as redes hoteleiras. E aqueles comércios em volta, O efeito cascata, né? É o efeito cascata, aonde às vezes é difícil mensurar, né, o valor que a aviação traz para um país, para uma cidade, para um bairro, né? De tantas coisas, né? De comércio. Tem lugares que a maioria desses grandes bairros, né? Nas capitais foram criados em volta de aeroportos. Você vê, aeroporto criado no meio do nada, aí vai criando casa, criando comércio. Congonhas. Você vê Congonhas, Belo Horizonte, Guarulhos. É isso aí. São cidades criadas em volta de um aeroporto aonde você tem uma cidade. O aeroporto é uma cidade, né? Sim. Então, assim, a gente tem que analisar. Eu acho que vai ajudar muito essa questão virtual no business, né? Eu vi, acho que grandes executivos, aí, CEO de grandes empresas, falando assim, eu passava 24 horas do meu dia viajando. Isso aí, cara, o que você fala para o senhor, mas o dia tem 24 horas, sim, mas para ele o dia não tem 24 horas. Porque ele tem que viajar, fazer reunião, viajar, fazer outra reunião, viajar, participar de um evento, de uma palestra, não sei o quê. Esse cara dorme no hotel o tempo todo. Em algum momento ele chega na casa dele. Mas ele passa mais tempo viajando ou dentro de uma aeronave do que na casa dele. Hoje, ele está na casa dele, fazendo todos esses eventos que está acontecendo online, às vezes até um pouco mais, se divertindo um pouco mais, porque às vezes tem eventos que é uma diversão, né? Eu digo que essas lives aqui são, é um prazer fazer, né? Você poder conversar com pessoas, saber responder perguntas, né? E aí, você acha que para essas pessoas vão ajudar, mas para alguns negócios não, lógico. Um caso da Azul, que é bem interessante, a gente operava em mais de 100 aeroportos já, né, antes da pandemia, né? E aí vem a pandemia, a gente teve um problema bem, né, igual todas as empresas, diminuiu bastante a operação, surgiu durante a pandemia, lógico que já vinha surgindo uma conversa, né, da aquisição da Tuflex, que hoje é a Azul Conecta, aonde a gente está com mais de 100 aeroportos operando, né? Aumentou a nossa malha em lugar que a gente nem imaginava voar. Então, hoje você consegue sair de Congonhas e ir para o litoral, né, do Rio de Janeiro, para São Paulo, né, em aeronaves aí de pequeno porte, que você não precisa mais ir de carro. Você vai ali, pega um avião, né, com as pessoas, desce para o litoral, num lugar próximo, você tira o deslocamento, e antes da pandemia você não tinha essa facilidade, né? Principalmente nessas localidades com uma aeronave dessa, confortável e tudo. Então, se for em feriadão, que para descer para o litoral você demora 6, 7, 8 horas. Você vai demorar 40 minutos ali, 50 minutos. Jefferson, nosso amigo aqui, o Marcelo Bando, está fazendo uma pergunta. Ele pergunta, Jefferson, as companhias aéreas conseguem apresentar melhorias para a ANAC? Como funciona essa relação? Eu já aproveito e amplio um pouco mais isso. Eu tenho visto isso nas infraestruturas críticas de um país de uma maneira generalizada. Tá? A aviação, como sendo também uma dessas infraestruturas críticas, essa relação, em outros países, a relação entre as empresas privadas e os órgãos públicos, essa relação ela é muito mais próxima do que eu tenho visto aqui no Brasil. Eu tenho estudado um pouco mais, por necessidade, a área energética, energia, né? Geração, distribuição de energia. E essa área começou há pouco tempo a ter uma relação mais próxima entre o governo e esses setores. Como é que é isso na aviação? Vocês desenvolvem, levam para o governo e vice-versa? Sim, a ANAC, eu vejo a ANAC como bem aberta à conversa, né? Na verdade, assim, a indústria ela é muito forte.
se conversa bastante, né, com as empresas aéreas, com os aeroportos, né, tem as associações, o Polícia Federal, a Aeronáutica, todos se conversam, né, para trazer aí uma melhoria para a aviação. Um grande exemplo, né, disso é o BASET, que é o Brazilian Aviation Team, que trata sobre temas aonde eu não digo que é a indústria levando melhorias para a ANAC, né? Que ali o BASET não é bem a ANAC, ele é um grupo feito pela indústria, né? Estabelecido aí por recomendação de um órgão internacional, a OASI, e aí ele começa a tratar, né, com subgrupos de boas práticas, criando manuais de boas práticas para a aviação. Então, assim, esse é um exemplo. Tá no mudo de novo. Esse grupo que você faz parte? Isso. A gente tem 4 subgrupos desse BASET, né? Ele está buscando um manual de boas práticas em questão de cybersecurity. Um outro é de gerenciamento de segurança da aviação civil, voltado também para os aeroportos e consequentemente, para as empresas aéreas. Você tem ali em questão de passageiro indisciplinado, né, que é um problema que nós sofremos, né, na indústria. Uhum. Tem mais um manual que agora não me recordo, tá, de cabeça, assim. Mas assim, são manuais que a indústria está conversando, criando, né? Ali tem diversos profissionais gabaritadíssimos no assunto. Eu confesso que eu estou mais aprendendo. Também Participa, ela é integrante. A Forças Aéreas participa. Tem várias associações que são referentes, né? Pertinentes à aviação participam também, né? A gente tem vários convidados fora da área de aviação, especialistas em algum assunto, que vêm para participar de palestras para a gente, trazer novidades para que agregue valor no nosso conhecimento na criação desse manual. Então, assim, é uma forma de trazer uma melhoria, né? Mas essa conversa com a ANAC, de uma forma mais formal, se for falar, a gente tem também formas de criar documentos para envio para a ANAC. Por exemplo, se eu vejo algum problema, eu quero reportar para a ANAC, nós temos um DSAC, que é um documento que a indústria pode elaborar para informar algum tipo de risco, né, ou desconformidade ali para a ANAC. E a ANAC, ela faz toda uma análise, um gerenciamento de risco, busca retorno de melhoria daquilo. Então, uma forma muito interessante de relacionamento da indústria junto à ANAC também. Eu confesso que eu não vejo isso em outros setores, já isso deveria acontecer mais. Existe nos Estados Unidos uma entidade, uma associação, como se fosse uma associação, né? É um grupo que é exatamente isso que você está falando, só que é da área de energia, geração de energia, né? Que no Brasil não existe, e lá tem uma entidade que é exatamente isso. No Brasil, por que eu falo muito dessa área de energia? Existe no Brasil catalogado 664 estruturas consideradas infraestruturas críticas, que no Brasil são separadas em 11 categorias. Tá? Um terço dessas 664 é só a indústria de energia, ou seja, ela é extremamente importante para um país com as dimensões como o nosso, né? E a nossa malha energética. E aproveitando aqui, a gente já está indo para os últimos minutos, já temos aqui uma outra pergunta. Olha, vou fazer a pergunta aqui do Paulo Barnabé, e aí eu faço essa pergunta final aqui para você. Jefferson, como a alta gestão recebe as sugestões de mitigação de risco da sua área, devidamente fundamentadas no AR, análise de risco, alinhada a ISO... é uma pergunta, na verdade, no final. É alinhada a ISO 31000, né? Sim, Barnabé, que a eu não agradeci aí primeiro. Isso? Não agradeci o Marcelo Bando primeiro pela pergunta dele, e agora agradecendo o Barnabé, 2 amigos. Olha, sim, tudo que é levado para a alta direção é baseado na análise de risco, né?
só para entender um pouco da estrutura, né? Hoje eu sou responsável pela gerência de security, mas eu estou dentro de uma diretoria, e é uma diretoria voltada para qualidade e segurança operacional. Então, essa diretoria ele tem outras gerências, né, que trata de segurança operacional, né, a gente chama de safety, né, que é voltado ali para a segurança da operação, mas ela trata da parte de risco operacionais, tem uma gerência de riscos operacionais, tem uma gerência ali previsto a parte da cultura da segurança. Então, essas gerências, elas realizam várias análises para que levem para a alta direção, tudo baseado em análise de risco, né? A gente não trabalha com achismo, né? No máximo, o que é levado ali são aquelas informações preliminares que às vezes a gente recebe, que é importante falar para a alta direção não ser pego de surpresa, se caso acontecer antes de uma análise, mas as informações são levadas muito a sério e eles, né, existe comitês onde a diretoria leva essas informações e eles recebem, né, essas informações e prontamente pede também qual o plano de ação a ser executado. E o interessante é que não é uma boa prática da empresa, né, onde eu estou. Isso é exigido até em auditoria internacional, onde os auditores vêm e falam assim, eu quero saber a ata da onde foi feita a reunião, aonde você levou os problemas de segurança para a alta direção, né? E o que você levou, né? E se isso teve uma continuidade. Então, não é só uma boa prática, isso é uma exigência. E aí fica mais fácil até de todos executarem o que está previsto. Ele pergunta se está alinhado a ISO 31000, se você tem alguma outra norma internacional. A gente fala muito da ISO 31000, ela é muito útil na área de segurança empresarial, mas eventualmente, dentro de alguns setores ou em alguns países, tem normas que são muito mais restritas e fortes, inclusive, relacionadas a risco, do que a própria ISO 31000. Né, que tem que ser um consenso entre mais de 170 países. De repente, na aviação civil, você precisa ter uma norma que seja mais rígida. Existe uma norma, assim, algo que seja cross em todos os países? Quem estabelece algumas recomendações de boa prática, por exemplo, se você pegar as recomendações da parte do SGSO de análise de risco, você vai ver que a gente tem grande recomendação ali enviada pela ICAO, né? E também algumas boas práticas, se eu não me engano, da Austrália. Mas é tudo alinhado com a ISO 31000. Né? Se você pegar a nossa atividade, o que é previsto, é muito bem alinhado com a 31000. Até porque a área de qualidade, né, eles são bem estudiosos, eles estão por dentro sempre da legislação e é mais seguro, né, e melhor para aplicar dentro de toda a empresa quando você segue os fundamentos aí da ISO. Né? Todos os funcionários ali que voltado, eles acabam passando por treinamento de gerenciamento de risco com base na ISO. Legal. O Marcelo, ele complementa a primeira pergunta, perguntando, vejo que o prestador de serviço de vigilância não participa desse grupo, né, existe possibilidade de incluir, que afinal de contas a empresa de prestadora de serviço de segurança, né, vigilância, portaria, controlador de acesso e demais, eles são parte importante, até em volume, né? Eu falo volume, é olhos e ouvidos, né? São mais olhos e mais ouvidos dentro de um aeroporto. Existe a chance deles participarem? Olha, acredito que sim. Até porque todo o trabalho ali, ele é voltado, né, com o olhar AVSEC, né, que a gente chama, com o olhar aí da segurança da aviação civil. Se aquela empresa que exerce atividade ali também de patrimonial, ele tem um responsável AVSEC para ele assinar, às vezes, os documentos pertinentes de trabalho naquele aeroporto, e ele participa das reuniões ali envolvidas, eu acredito que sim, né? Existe um documento onde está estabelecido, né? Quem pode participar, quem não pode. Eu acho até legal levantar isso, mas no viés no viés AVSEC,
eu acredito que pode participar sim, Marcelo Wander. Eu não, né, eu vou estar fico te devendo essa daí. Bom, vocês são amigos, dá para se encontrar também. E quem quiser procurar o Jefferson lá no LinkedIn, é uma excelente oportunidade. Isso. E tem mais uma pergunta aqui do Fernando, que é exatamente a pergunta que eu ia fazer, né, para a gente fechar aqui por conta do tempo. Fernando Frankzak. Como conseguiria fazer cursos na área de aviação, né, na área de segurança, da AVSEC, e quais os níveis? A minha pergunta, basicamente, é essa mesma, ou seja, quem estiver interessado em entrar nesse mundo da segurança da aviação civil, qual o caminho, qual a dica que você dá? Por onde ele Legal. começa, até onde ele pode chegar? Primeiro, né, é exigido para quem trabalha, né, no aeroporto, na empresa aérea e vai executar atividade com um viés, né, a AVSEC, ter realmente cursos homologados pela ANAC. A minha recomendação, número 1, entre no site da ANAC e procura Centros de Instrução AVSEC. Tá? Você colocar no Google, lá no site da ANAC, você pode procurar por Centro de Instrução, porque ali na ANAC eles vão dar todos homologado por eles. E aí você não vai sobre risco de cair para uma empresa aí que não é homologada para isso. Né? Então você vai ter cursos voltado, que é chamado de o curso básico AVSEC. Você tem curso voltado para o operador de solo no aeroporto, para quem trabalha como o atendimento ao passageiro, para quem trabalha para carga ou para quem é tripulante de voo. Mas os dois principais cursos, né, para o profissional em si, da AVSEC ali, como se fosse comparando ali com o de vigilante, é o básico AVSEC. E para exercer um cargo de gestão, de liderança, você tem o curso de operador aéreo ou de operador de aeródromo. Né? O operador aéreo ele tem um viés mais para quem trabalha em empresa aérea, e o de operador aéreo ou de aeródromo para quem vai trabalhar ali na administração aeroportuária. Esses são os cursos, né? Você também, para aqueles profissionais que trabalham em raio-x, além do curso básico, ele tem que fazer um curso de inspeção, né? E o vigilante que vai trabalhar no aeroporto, ele também tem um AVSEC para vigilante. Né? Esses são os cursos. A minha recomendação é procurar pelo site da ANAC esse centro de instrução, e ali também ele vai ter até mostrando o que cada empresa oferece. E tem alguns cursos que são online, né? Não são todos, porque tem alguns requisitos, ou de informação restrita, ou de visita técnica, ou porque tem banca, e a banca tem que ser presencial, tá? Mas esses são os cursos existentes hoje. Eu sou suspeito para falar, né? Sou apaixonado aí pela carreira AVSEC. Eu falo que eu não sou um cara da aviação, eu sou um cara de segurança, né? E que é diferente um pouco, né? Então eu sou um cara da segurança, mas a maior parte da minha vida profissional é na aviação. Só é uma desculpa para eu falar que eu não sou um apaixonado pela aviação fanático, mas no fundo a gente acaba sendo. Jefferson, cara, muito obrigado por mais esse bate-papo. Infelizmente, eu falei para você no começo que uma hora voa. É rápido, né? Quando a gente pensa, já está ali, passou meia hora, passou da metade do programa e a gente realmente já chegou no final. A gente respeita bem o pessoal com o começo e agora no fim. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por compartilhar a tua experiência conosco aqui. Pessoal, não esquece de dar o likezinho, é muito importante para trazer mais pessoas para encontrar esse vídeo, encontrar essa experiência, tá? Clica lá naquele sininho para que o sistema possa te alertar de outras apresentações que tiver aqui no canal do CT. E é isso. Jefferson, palavras finais. Vamos encerrar. Cara, tá, mais uma vez, obrigado pelo convite. A todos que puderam participar, fazer as perguntas, eu acho que é interessante demais ver as perguntas, poder interagir. Vou dar uma olhada aqui no chat depois, ver se tem alguma coisa a mais que eu possa contribuir, mas quem quiser me procurar no LinkedIn, fico à disposição, me adiciona lá, pode fazer pergunta por lá também, ou para quem conhece o Tácito, manda aí, ele manda um WhatsApp depois, eu ajudo numa resposta. E, né, parabéns pelo programa.
Acho que, né, tem tudo para ser um ótimo programa, quer dizer, já está sendo, né? Parabéns mesmo. Parabéns ao pessoal do CT, né, por mais um programa desse no canal deles. Eu acho que só vem agregando valor com esses programas de qualidade e ainda mais com um profissional igual o Tácito, acho que só tem que crescer cada vez mais. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Jefferson. Isso daqui virou um livro de vídeo. Antigamente a gente ia para as revistas, né, e para os livros para encontrar conhecimento. Agora o conhecimento está sendo passado dessa forma. Não digo que é melhor ou pior, ele apenas veio a complementar. Já são mais, eu não lembro, a última vez que eu falei com o Silvano Barbosa, do CT Segurança, já devem estar perto de 800 vídeos. Isso só agora, da pandemia para cá. Não sei se você sabia, a primeira live do CT Segurança foi eu que fiz. Foi por acaso, a gente tinha um curso marcado e aí não deu certo o curso por conta da pandemia, a gente transformou numa live, mas foi uma live zona de quase 8 horas, né? Dividida em 2 partes. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.